A partir de agora está no ar Programa Revista Cultural. Revista Cultural. Olá, ouvinte! Eu sou a Alana Pinheiro e estamos no ar com o programa Revista Cultural. Eu sou Samila Gomes e é um prazer falar com você hoje sobre literatura e tecnologia. Isso mesmo, Samila. A nossa missão é estar sempre aqui falando sobre lançamento de livros, Instagrams literários e compartilhando mais desse tema com vocês, que são nossos ouvintes. E no programa de hoje, Alana, o ouvinte vai saber como funciona esse Instagrams literário, que acabam tendo um grande espaço nesta plataforma digital. Nossa repórter, Rafaela Felinto, também foi atrás de entrevistar pessoas que fazem esse tipo de mídia para o Instagram. Além, claro, da nossa prestação de serviço e nossa agenda para o mês de julho. Você está ouvindo o programa Revista Cultural. Revista Cultural. Sobre os Instagrams que nos trazem a literatura, resenha de livros e informações sobre esse mundo literário em uma rede social totalmente acessível para qualquer público e de quebra, ajuda a colaborar na hora de você, ouvinte, escolher um livro, uma série. Mas tão importante quanto falar sobre isso é destacar como essas pessoas chegaram nesse meio e de como esse recurso auxilia na maneira de se escolher um livro, uma série, um livro. Exatamente, Samila. Mesmo ainda não sendo bastante divulgado, essa galera tem um prazer de se dedicar a fazer esses Instagrams para você, ouvinte, ficar antenado sobre tudo o que acontece nesse mundo literário. Nossa repórter Rafaela Felinto entrevistou essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo, para entendermos um pouco mais. É com você, Rafaela Felinto. Quando surgiu o seu interesse em seguir, acompanhar Instagrams literários e como nasceu esse desejo de também compartilhar conteúdo literário no Instagram? Me chamo Mirosmar Camargo, sou dono do IG O Bibliomaníaco e sou de Cupira, Pernambuco. Então, conheci esse mundo do book Instagram lá em meados de 2015. Pesquisando no Instagram da vida, acabei encontrando um IG com feed bonito, organizado, que falava sobre livros. E depois dele eu me encantei e acabei conhecendo outros Instagram também do mesmo estilo. E vi que existia uma comunidade, né, que falava sobre livros no Instagram. E me apaixonei demais porque na época eu não conhecia absolutamente ninguém que gostasse de livros. E não tinha ninguém para conversar, era só eu e eu mesmo e os livros, né? Mas nem virtual na época também eu tinha. Então foi um achado que me fez surtar naquela época, e faz até hoje, né? E eles foi que me inspiraram a também criar o meu próprio Instagram literário. Eu postava na época frases que eu gostava muito, no livro que eu estava lendo, mas era aquelas postagens simples, a mais simples possível e só. E depois desses Instagram, eu comecei a ver como era que funcionava o universo do book Instagram, e foi depois de uma tag que me marcaram, foi que eu realmente tomei o gosto pela coisa, e estou até hoje. E também pela necessidade de falar sobre livros, que na época, assim, a época eu estava começando a entrar no universo literário, então a sede era enorme. Eu queria falar dos livros, eu queria mostrar para todo mundo, gritar para o mundo que ler é maravilhoso, que ler aquele livro era incrível. E foi quando eu comecei o meu Instagram literário. E estou até hoje e pretendo sair nunca mais, porque é uma coisa maravilhosa. Então foi isso. Foi mais a necessidade de conversar. É um velho clichê quando
faz essa pergunta, não é porque você criou, mas pela necessidade de falar, já que geralmente a grande maioria das pessoas do book Instagram que eu conheço é pela necessidade de falar, de não ter amigos físico perto, né? E virtual também. E esse mundo de book Instagram, ele abre um leque enorme, traz oportunidades maravilhosas. Você conhece pessoas incríveis, troca opiniões assim maravilhosas, então é surreal. Meu nome é Tamires, eu sou de São Paulo e o meu IG é @tvtamiwai. E eu comecei mais com a leitura a partir de canais no YouTube, que aí eu comecei a ler muito. E aí eu comecei também um canal no YouTube alguns anos atrás, só que aí no canal eu achava que dava muito trabalho, o processo de gravar e editar, e eu gostava muito da rede do Instagram, então eu comecei a querer usar o Instagram como forma de tirar foto dos livros, falar o que eu estava lendo e tudo mais, só que acabou não indo para frente, até que no começo desse ano eu resolvi retomar e tomar mais firme, então eu tô desde janeiro até agora o mês de junho atualizando regularmente o Instagram, contando das minhas leituras, e eu acho muito bom porque eu gosto muito dessa interação, eu gosto muito de falar o que eu tô lendo, isso me estimula a ler mais. E eu gosto muito de tirar foto também, então eu fico muito orgulhosa quando tem uma foto de livro bonita. E eu gosto de conversar com pessoas que têm gostos parecidos que o meu. E eu já acompanhava muitos zigs literários antes, porque eu gosto de livros mesmo, e livros é o que eu mais gosto, inclusive, de acompanhar no Instagram. E é por isso que eu resolvi criar esse IG também. Oi, meu nome é Otávio, sou de Maranguape, Ceará, e o meu Insta é o @octaliterário. Bem, o meu interesse surgiu quando eu já assistia as resenhas no YouTube. Eu nunca fui fã, assim, de me inscrever em canais, de ter aquela notificação toda vida que um vídeo era postado. Então, sempre que eu queria saber sobre algum livro que eu tinha interesse, eu ia lá fazer uma busca, assistia ao vídeo, deixava minha curtida e um comentário. Mas, com o tempo, eu passei a me inscrever. Acho que eu fui mudando os pensamentos e fui querendo que as notificações chegassem para poder ficar mais atento ao que estava rolando, qual resenha que ia sair, principalmente canais que focam em fantasia e suspense, que é o que eu mais leio. Daí surgiu a vontade de criar uma conta, um perfil no Instagram, que foi o meu perfil pessoal, que por ele eu passei a seguir alguns perfis literários. E eu acho que tem mais de um ano que eu decidi criar também conteúdo literário no Instagram. Eu sempre tive vontade de criar um blog, de ter um blog, mas eu deixava de lado. Não sentia... Quando eu fazia o primeiro post no blog, eu não sentia a vontade de continuar com ele. E no Instagram eu vi que eu poderia passar a mensagem, descrever o livro que eu tinha acabado de ler de uma forma mais direta, de uma forma compacta. De um jeito que eu conseguisse retratar o livro em poucos caracteres, por causa da limitação do próprio site, do próprio aplicativo. E também pela falta de pessoas no seu ambiente, pessoas que leem, para você comentar sobre o livro que foi lido, saber o que a outra pessoa está lendo. E eu acho que o Instagram ele meio que aproxima você de outras pessoas que estão lendo, que estão comentando sobre o livro, que estão fazendo resenhas. E eu acho que é basicamente isso. Poder também divulgar mais livros de suspense e fantasia. Acho que é só. Boa noite. Olá, meu nome é César,
E o meu IG é o César Moura, só que trocando o U por um X. Quando começou o meu interesse por seguir e acompanhar Instagram literário? Bom, começou em 2016, quando eu tinha uma conta que era mais antiga, né? Mas eu tinha uma conta de séries que estava parada e eu voltei, transformei ela no meu Instagram pessoal. E nessa conta eu já segui alguns Instagram literários que eu comecei a ler as resenhas e achar interessante, gostar das fotos, de ver as fotos. E com o tempo eu fiquei pensando, nossa, isso é muito legal, eu devia fazer o mesmo. Então eu comecei a postar fotos do meu livro, só postar mesmo sem nada, ou então às vezes com uma frase. Mas então com o tempo, já lá para metade do ano, eu resolvi assim, que eu também ia começar a criar conteúdo. Então eu comecei a fazer resenha de livros, se eu não me engano. A primeira resenha foi do livro Sherlock, Um Estudo em Vermelho. Que esse foi resenha, o resto era tudo foto. E a partir daí eu continuei, até perder minha conta e precisar fazer outra. Então, o meu desejo por compartilhar o conteúdo literário no Instagram começa, eu acho que pela necessidade de encontrar mais pessoas que se interessem por ler. Porque, naturalmente a gente sempre acha difícil encontrar gente perto de você que gosta de ler. Principalmente para quem mora no interior, como eu morava. Então, o Instagram era uma forma de eu me conectar com outras pessoas desse mundo. Fora que, eu criei muita amizade com gente assim, que ama ler e tudo. Conheci livros novos que eu não conhecia. Eu fiz indicações de livros que pouca gente conhecia, porque a maioria dos livros que eu li, eu acho, na minha vida, são livros bem ruins. Livros que ninguém conhece, quase ninguém ouviu falar. Aí, eu acho interessante levar esses tipos de livro, porque uma crítica aos Instagram literários, que não é uma crítica, mas às vezes eles só trazem conteúdo de livros que todo mundo já conhece, sagas antigas, as coisas, mas é sempre bom trazer, sempre vai ter alguém que não conhece, isso é verdade. Mas, ou então livros famosos, que todo mundo fala que quer ler. Aí eu quero trazer de tudo um pouco, tanto livros famosos, como livros antigos que ninguém conhece. Então, pra mim foi isso. O meu Instagram basicamente é assim, se eu li um livro, eu vou postar a resenha dele. Eu sempre tento fazer isso, li um livro e postei a resenha. Então, foi isso. Aqui é Rafaela Felinto para o programa Revista Cultural. E agora é com vocês aí no estúdio, Alana e Samila. Legal ver como acontece toda essa produção para trazer esse conteúdo para a gente, né, Samila? Isso mesmo, Alana. Acaba se tornando um dos meios para a gente conhecer e até mesmo para darmos uma olhadinha antes de conferir qualquer coisa, seja nos cinemas, nas livrarias ou quando vamos escolher aquela boa série para comermos com um baldão de pipoca. Muito bem lembrado, Samila. Mas agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí que já voltamos com muito mais notícias desse mundo de tecnologia e literário para você, ouvinte. Você está ouvindo o programa Revista Cultural. Revista Cultural. Já voltamos com o nosso programa Revista Cultural. E agora a nossa repórter, Estela Félix, traz uma reportagem sobre a crise no mercado editorial. Isso mesmo, agora é com você, Estela. Crise no mercado editorial. Desde o fim de 2018, o mercado editorial vem passando por uma crise de desesperar qualquer leitor. A partir do momento que a Amazon entrou no cenário brasileiro, as livrarias vêm correndo atrás do prejuízo pelos preços um pouco mais caros que a Amazon oferece. No fim do ano passado, foi divulgado a falência e fechamento de diversas lojas de livraria como a Saraiva e a Cultura. Além disso, uma notícia que dizia que essas livrarias não estavam pagando as editoras trouxe à tona o câncer que o nosso mercado editorial vem enfrentando há algum tempo. Editoras essas que se veem de mãos atadas, mesmo com as livrarias lhes devendo milhões, se veem encurraladas a liberarem alguns exemplares para elas, já que elas têm lojas físicas e atraem ainda público. A Amazon é a grande vilã, mas também a grande salvadora das editoras. Ela se comprometeu na época a pagar os livros adiantados para as editoras, a fim de ajudar a diminuir o rombo nas contas das empresas.
O editor Tagore Alegria falou um pouco sobre a crise editorial no mercado brasileiro. Eu acho que a gente passa por uma mudança de modelo, acredito, né? E o Brasil, a gente tem um reflexo de algo que já aconteceu em mercados muito mais maduros, como o estadunidense e o europeu, que são reflexos que nós, eu acredito, não respeitamos. Aconteceu lá e fatalmente aconteceu aqui, até porque essas livrarias que faliram ou entraram em suas recuperações, adotaram o modelo das grandes superstores e aquelas coisas gigantescas, e esqueceram de uma coisa primordial, que é a análise a importância do livreiro, a importância de realmente vender algo que tem alma, que é diferente de vender um celular. A crise do setor foi agravada pela recessão que começou em 2014. Os títulos com melhor desempenho foram os de religião, o único que apresentou crescimento, diferente dos didáticos, que tiveram uma queda de 9%, segundo a pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIPE, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros. O que também contribui com essa crise é que o tempo e espaço para os livros físicos diminuiu na vida dos leitores, em diferentes ocasiões, como entretenimento ou mais acadêmicos focando na formação pessoal e profissional do indivíduo. Algo que na visão sociológica pode ser lamentado, mas não negado. Eu sou Estela Félix para o programa Revista Cultural. Volto com vocês aí no estúdio, Alana e Samila. Alana, sempre é bom se mantermos informados sobre como essa crise que atinge o nosso mercado, apesar de não ser visto por todos, é exatamente fundamental para termos a noção do quão prejudicial isso pode ser para o mundo literário. Sim, verdade. É triste ver que as livrarias estão se fechando e que um mercado tão amplo, tão cheio de informações, acaba entrando em crise e prejudicando muitas pessoas que fazem uso dele. E até mesmo gostam de ir naquela boa livraria, ler seu livro ou até para conhecer ainda mais livros. Agora vamos para o nosso comentário sobre a influência das mídias digitais com o repórter Rodrigo Santos. É com você, Rodrigo. A influência das mídias digitais no leitor. Estamos 24 horas conectados à internet. Falei alguma mentira? Com o nascimento dela em 1969 nos Estados Unidos, quando era ARPANET e usada para interligar laboratórios de pesquisa, tudo se resumia à conexão. Hoje, essa conexão se tornou frenética, a ponto de construir novas alternativas para o que era convencional, como exemplo, a leitura. O ir à biblioteca para alugar um livro ou passar horas lendo, construir seu próprio estante de livros e tocar um livro se tornou digital. Hoje, com as mídias digitais, o ler ficou mais fácil, digamos que próximo ao leitor, pois agora ele pode estar no celular ou em qualquer outro aparelho digital, por um valor acessível e de forma prática, bem diferente do objeto de papel com valor altíssimo. Confesso que mesmo sendo dessa geração de leitores nascido na era digital, ainda tenho minhas resistências. Qual o sentido de pegar o celular para ler uma história? Para mim, não é a mesma coisa que pegar aquele objeto de papel e tinta nas mãos, sentir o cheiro ao passar as páginas ou deixar nele sua marca, seja de suor ou de lágrimas derramada, ou mesmo construir sua estante e olhar para ela todas as vezes em que lembrar daquela personagem que te ensinou tanto. Para mim, o livro sempre será o físico, o virtual é uma alternativa. Rodrigo Santos, para o programa Revista Cultural. Obrigada, Rodrigo, por esse comentário tão reflexivo em relação aos dias de hoje. É engraçado que nos dias atuais, tudo se resume a uma tela de celular ou a de seu computador. E até mesmo ver que os livros se tornaram assim, que alguns perderam aquela essência de ir à livraria, ter o contato com os livros e até mesmo aquele cheirinho do novo, né, Alana? Sim, Samla. Particularmente, ter acesso ao livro, pegar, sentir aquele cheirinho de novo e não ter pressa para ler. Não, que é aquele virtual, tem aquela pressa, mas como dizem por aí, me considero daquela geração raiz. Agora vamos para um breve intervalo e já voltamos com nossa agenda para esse mês de férias e as nossas notas de serviço. Aguardem. Você está ouvindo o programa Revista Cultural. Revista Cultural.
Já estamos de volta com o programa Revista Cultural e agora chegou o momento da nossa repórter Samara Araújo trazer para você a prestação de serviço. Olá, Alana e Samila. Hoje vou falar alguns lançamentos de livros para esse mês de julho. Ninguém pode ficar de fora dessas leituras. Nós vamos ter a estreia do Rei Leão, que é a adaptação do filme da Disney. A autora se chama Elizabeth Ruddick. Peça o seu livro e se divirta. Outro lançamento que teremos nesse mês é o livro A Marca da Vitória, um livro que conta a autobiografia do criador da Nike. O autor, Phil Knight, conta detalhes de como criou a marca Nike e como ela chegou tão longe. Não fique de fora dessa aventura. Vamos conhecer a história de uma das maiores marcas do mundo. É isso, pessoal. Boa leitura a todos. Até a próxima. Aqui é Samara Freitas para o programa Revista Cultural. Obrigada, Samara. E agora chegou o momento de ouvirmos o que vocês adoram, a nossa agenda cultural. A repórter Iven Bianca, já em clima de férias, separou várias dicas de eventos culturais que irão acontecer em Fortaleza durante esse período. É com você, Iven. Fala, galera! Hoje eu vim trazer 2 indicações para a nossa agenda cultural. A primeira é o Clube do Livro, da editora Autêntica, que vai acontecer no Shopping Del Passeio, na Livraria Cultura, dia 20 de julho, às 3 horas da tarde, sobre o livro A Garota Desaparecida, da Lisa Gardner. No dia 27 de julho, vai acontecer o Clube do Livro da editora Record, sobre a obra Belas Maldições, do Neil Gaiman. O evento vai ocorrer às 2 da tarde, no Shopping Del Passeio, na Livraria Cultura. Não percam essa oportunidade de trocar ideias com leitores da cidade inteira. Iven Bianca para o Revista Cultural. Esse foi mais um programa Revista Cultural, onde buscamos mostrar mais sobre esse novo meio de se informar sobre literatura. Além da importância da literatura, nosso objetivo também é apresentar esse tema de maneira mais dinâmica e a partir de outros pontos de vista. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Continue acompanhando o nosso trabalho e fique ligado nos nossos próximos programas. Até logo! A assinatura agora. O programa Revista Cultural é uma produção dos estudantes do 5º semestre do curso de jornalismo da Faculdade Cearense. Uma produção de Alana Pinheiro, Iven Bianca, Estela Félix, Rafaela Felinto, Samara Araújo, Samla Gomes e Rodrigo Santos. Técnico de som, Fernando. Orientação, professora Isabelle Azevedo. Deveria